A paz do Senhor, igreja querida, igreja amada. Olha aqui, estamos de volta para mais uma live especial. E hoje, conforme vocês estão vendo aí, observando, eu não estou sozinho, né? Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar então aqui agora para vocês. Eu sou o Anderson, da Thaís. A paz do Senhor a todos, tudo joinha com vocês? Eu sou a Thaís do Anderson. E hoje, queridos, nós preparamos uma live muito top, muito bacana. Show. Nós vamos aqui falar de amor. Vocês sabem que hoje nós estamos aí num dia especial. Hoje é dia do quê? Dia Namorados. dos namorados. Então, se você gosta de falar de amor, se você gosta de falar sobre relacionamento de uma maneira geral, fique com a gente aqui nessa live, porque vai ser um papo muito alegre, muito divertido. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui casais muito especiais, pessoas de Deus, para trazer conselhos aqui maravilhosos para vocês. Geralmente eu estou aqui adaptado e já acostumado a fazer as perguntas. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos responder as perguntas de alguns casais e alguns jovens que estão aqui conosco, tá bom? Olha, nós já estamos aqui com algumas famílias. Marco Silva, meu amigo aí de Campinas, pastor Marco, que Deus te abençoe, querido. Que bom ter você aqui nessa live. A Paula de Souza Oliveira, paz do Senhor. A Sheila Brasil, paz do Senhor, Sheila. Vai, Sheilinha. A irmã Maria Luísa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Já está conosco aqui também a Ana Cláudia, lá de Campinas. Paz do Senhor, saudade. Ana. Beijo na princesa. E o príncipe, manda um abraço pro príncipe aí também. Saudade de vocês, viu? Então, queridos, daqui a pouquinho nós já estamos aqui com 18 famílias e nós vamos aqui bater um papo. Se você tem alguma dúvida acerca dessa área do relacionamento, né, entre homem e mulher, já vai guardando aí, vai reservando, vai escrevendo a sua pergunta, digite aqui nos comentários. Eu quero aproveitar e pedir, já compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir. Eu não tenho dúvida de que existem pessoas que talvez estejam agora ociosas e ouvir todos os conteúdos que nós vamos passar aqui vai ser conteúdo de bênção, tá bom? Amém. Seja um missionário virtual a partir deste momento. Compartilhe o máximo que você conseguir. Eu quero hoje, eu sei que é dia dos namorados, mas você vai deixar para namorar depois da live, tá bom? Assista essa live, encha-se de conteúdo do céu e depois você vai namorar. Combinado, queridos? Eu já vou, então, agora aqui chamar alguns casais especiais que estão aqui conosco. Está aqui esse casal maravilhoso, pastor Abimael e Thaís. Anderson! Pastor Thaís. A paz do Senhor, o Mati, tudo bem com vocês? Ô, Anderson. Bom, olha, que bom ter vocês aqui, pastor Abimael, Thaís. Eu quero agradecer vocês que estão na frente desse trabalho da Almadice. Trabalho então, tão lindo que a nossa gratidão pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente poder falar de amor. Antes de vocês falarem, eu já quero aqui fazer um agradecimento ao nosso pastor Isaac, que nos permitiu também fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho. Muito obrigado, pastor Isaac. Eu sei que o senhor está aí nos assistindo, o senhor está acompanhando esta live, e eu não tenho dúvida de que todos os conteúdos aqui vai ser bênção. Deus te abençoe, Abimael. Amém. A paz do Senhor, Anderson. Seguinte, Anderson, a Almadice tem os jovens mais lindos do Vale do Paraíba. Mais top. Os mais top da galáxia são os melhores. Vou ser sincero, Campinas perdeu. Mais ou menos. Vamos chamar um outro casal especial para ficar aqui com a gente? O que vocês acham? Bora. Top. Demorou. Olha eles aí. Paz do Senhor, gente. Paz, Érica. Paz do Senhor. Paz, Beninho. Paz, Érica. Que Deus abençoe vocês. Hoje. Para quem não conhece vocês, aproveita e se apresenta para o pessoal. Nós já estamos com 33 famílias aí nos assistindo. Se apresente aí para quem não conhece vocês. Vamos copiar a Thaís e o Anderson. Eu sou a Érica do Denis. Eu sou o Denis da Érica. Ai, que lindo. Trabalhamos junto com o Abimael da Thaís e a Thaís do Abimael na frente dos jovens. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Bem, parece que também tem jovens que estarão aqui nessa live com a gente, nos fazendo algumas perguntas, interagindo aqui juntamente conosco. Então, vamos chamar a primeira jovem que está aqui conosco, a Giovana Brasil. Paz do Senhor, Giovana. Paz, Giovana. E aí, Gia, paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Tudo bem, Giovana? Preparado para as perguntas estão afiadas aí? Eu tenho uma pergunta.
Não, relacionamento. calma. É namoro. daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou passar. Tem aqui também o Gabriel. Cadê o Gabriel? Tá conosco? Olha o homem. Gabriel! Gabriel! E Gabriel Cruz. Fala, galera! Hoje o Gabriel vai dizer. Gabriel vai dizer, você tá namorando ou não? É verdade, Gabriel. Todo mundo entrou na live só para saber isso, se o Gabriel tá namorando ou não. Tá escondendo o ouro, Gabriel. Ele vai revelar. Hein? Quem mais? Mais um casal abençoado aqui, ó. Ê, Salomão. Salomão. Ó, o Saulo e a Salomão e Tamires. Tamires. Gabriel, eu só vou pedir para você deitar o seu celular para a gente ficar todo no mesmo quadradinho aqui. E Liga a rotação dele e deita ele aí para a gente. Então, pastor Abimael, eu sei que vocês prepararam aí bastante perguntas. Nós vamos aqui tirar bastante dúvida das famílias que estão aqui nos assistindo, dos casais apaixonados. Eu acredito que tem muita gente apaixonada que acompanha nessa live. Então, se você é apaixonado, digita aqui, eu sou apaixonado, sou casado e ainda namoro. Pode digitar aí. Se você é casado e ainda namora, aproveita para digitar. Ah, já vou digitar também, né? Como não? Se você é solteiro, I love you. se você é Eu, já solteiro, vou tá sem digitar, namorado, eu não vou digitar, não. Vou falar ao vivo. Eu continuo apaixonado e amando muito. Ah, e se você é solteiro e não está namorando ainda, digite assim, estou orando, estou na busca, estou na pista. tô na Quem sabe é hoje, nessa live, que você vai achar o príncipe de Deus para sua vida. Ou Quem a sabe, né? princesa. Abimael, eu estou aqui à disposição de vocês. A partir deste momento aqui, agora eu passo essa direção para você e para a Thaís. Fiquem à vontade, estamos aqui para servir. E todas as perguntas que vier, nós vamos pedir aqui uma direção de Deus para estar respondendo para todos vocês, tá bom? Amém. Que Deus possa abençoar a nossa live. Como você já disse, agradecer ao pastor Isaac por essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com a Deninha, a Érica, Gabriel, a Gil, Salomão, a Tamires. Nossa, Deus abençoe. E eu acho que a primeira pergunta está com o Gabriel ou a Giovana, hein? Ai, quem vai perguntar aí? Quem vai perguntar primeiro? Ó, parpita, hein? Pelo amor. Pode então, ir, Gabriel. a primeira pergunta é comigo. Então, o que os jovens querem saber é namorar, casar ou ficar solteiro? Qual é o melhor? A primeira Namorar, casar ou ficar solteiro? ou ficar solteiro? Qual é a melhor? Vamos lá. Depende do seu propósito de vida, né? Exato. Isso é muito pessoal. Se você perguntasse para Paulo ia dizer que era melhor você ficar solteiro e fazer a obra de Deus, viver inteiramente 100% para a obra de Deus. Como eu não sou Paulo... Amém? Amém por isso, glória a Deus. Então, eu vou responder por mim, tá bom? Que não é bom que o homem fique só. É muito melhor ser casado. Gente, de verdade. Verdade. O casamento tem os seus desafios. Casamento não é fácil. É trabalhoso. É muito trabalhoso. É recompensador. Mas é uma vida muito melhor do que uma vida de solteiro. Isso eu posso garantir para você, sem dúvida. Número, gênero e grau. Até porque existem pesquisas que dizem que os casados são mais felizes que os solteiros, tá bom? Esse negócio de que os solteiros são mais felizes, isso aí, gente, isso aí, ó, desculpa, Gabriel, desculpa, Giovana, mas vocês estão aqui para ouvir a verdade. Fala, Tá bom? Deus! As pesquisas dizem que os casados são mais felizes, mas também Verdade. dizem que eles têm mais trabalho. Então, Muito mais. gente, mais cabelo branco. então, se você não é como Paulo e é como eu, case, busque de Deus aí uma costelinha que você vai ver que ser casado é muito melhor. Eu vou ser muito sincero para vocês. A minha vida, depois que eu casei com a Thaís, melhorou 1000%. 1000%. Melhorou... Lindezo. melhorou condição financeira, melhorou a minha condição espiritual. Por quê? Porque a Thaís é uma pessoa que me leva para mais perto de Deus. Então, quando você for buscar uma pessoa para viver
o restante da vida com você, busque pessoas que te levam para mais perto de Deus. E aí, com certeza, a sua vida vai ser melhor. Agora, se casar com pessoas que te afastam de Deus, aí talvez essa pessoa vai chegar a uma conclusão que a vida dela era melhor quando solteira, tá bom? Mas para mim, os casados, são muito mais felizes. Muito. Nem se compara, Gabriel, nem se compara. Essa foi fácil, manda uma mais difícil. Gabriel, pegando aqui o gancho do Anderson, não é bom que o homem vive só. Então, Deus fez uma disjuntora para Adão, e eu falo também, depois que eu casei, é nítido você perceber o crescimento financeiro, crescimento como pessoa, crescimento como homem, crescimento no nível espiritual. Então, de repente, se eu não tivesse casado com a Thaís, de repente eu não teria nada. Então, eu fico antes. Não sou Paulo, entendeu? E também não sou Salomão, não. Não sou rei Salomão, entendeu? Uma só. Salomão, você também não é igual rei Salomão, não, né? Tá repreendido. Ô, Érica, Não, sem dizer... começou com as pérolas. Comecem a anotar as pérolas que o Abimael vai soltar, Eu gente. não sou Paulo e não sou Salomão. Deus me deu uma que vale por 1000. Não, e sem dizer, Abimael, vamos ser bem sinceros nessa live? Naquele friozinho, nós que somos casados, nós temos um cobertorzinho ali do lado que aquece a gente. Verdade. O máximo que o Gabriel tem é um cachorro para abraçar numa noite fria. Então, gente, E olha lá. nem se E compara. olhe lá, né, Giovana? Nem se Nem o compara. cachorro, nem o cachorro. A Giovana tem um urso. Não, e isso é muito real. Eu Deus dei a colocou, Sofia. Deus colocou o casamento como bênção. Bênção para quê? Para ter uma família, o cordão de 3 dobras não se quebra jamais, porque Deus é o centro do casamento. Então, a gente sempre brinca, leva no humor, mas é algo muito especial. E como o Anderson disse, para nós mulheres também, é muito melhor ser casada. Lógico, é o que nós sempre dizemos, não existe casamento perfeito, casamento é trabalhoso sim, mas nós temos o nosso amigo, nosso companheiro, nosso protetor, e isso também para o lado emocional feminino é muito, muito gratificante e complementa. Não é, Érica, tá? Super! Ele sai para trabalhar, gente, eu fico com saudade, gente. Não vejo a hora que dá 6 horas da tarde. É muito ruim. De verdade, eu falei para ele assim, a gente... Sério. Não, gente, nessa quarentena, a gente viveu momentos muito juntinhos, né? Que a gente não tinha oportunidade antes. Então, devido à correria. Então, assim, a gente super curtiu. E agora eu tô sentindo falta dele quando ele vai trabalhar. Eu fico aqui em casa. que Nossa, lindo. eu vejo ele com falta, gente. Tá Tadinha. difícil. Gente, É muito eu bom. subi aqui, ó quem tá aqui, Kiko e a Gi. Ah, Kiko! Vai ser, pessoal! O que vocês Bom dia. acham, Abimael? Fica aqui uma sugestão. Antes da gente dar seguimento nas próximas perguntas, o Kiko e a Gi trazer um louvor abençoado, um hino romântico, falando de amor, um presente para todo mundo que está ouvindo aqui essa live. O que vocês acham? Amém! Super top! Pode ficar agarradinho na música? Pode, eu deixo. Não. Ô, Kiko, Olha aqui, o Agarra Kiko. eu, Gabriel. O Kiko, essa música romântica que você vai tocar e vai cantar com a Gi, podemos abraçar, só não podemos dançar, viu? Pode dançar, fica feliz. Eu danço. vai lá, Gente, Kiko. É então, com você, gente, então, aí. meu amigo. Vamos lá. Pode cantar, pode louvar. Amém, amém. Vamos lá. Me lembro bem Ai, eu... a primeira vez que te olhei.
Gabriel, não chora, não. A Giovana tá já. Como eu nunca vi igual. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair no meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Me lembro bem a primeira vez que te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor. Eu nunca vi igual no céu. Uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o meu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair no meu olhar, não leve a mal. E o meu coração querendo te encontrar. Amém. Aleluia! Deus abençoe. A pergunta que não quer calar. O Gabriel tá namorando? Ele vai revelar no final da live, gente. Ele vai contar no final. Tá todo mundo na expectativa. Vamos lá, gente. É com vocês aí agora. Pastor Abimael, Giovana, Gabriel, Érica, é com vocês. A pergunta agora é com a Gi. Solta Bora, aí, Gi. A Giovana. Teve um debate num grupo nosso no WhatsApp de uma pergunta bem polêmica. Namoro em julgo desigual é proibido? Deixar por último a polêmica. Vamos lá. Eu vou ver se eu entendi a pergunta, porque falhou um pouco o áudio. Você perguntou se o namoro com julgo desigual é proibido, é isso? Isso. Oi. Então vamos lá. Poderíamos dizer que talvez esse seja um momento polêmico, então, da live. Um momento polêmico. Mas já de cara, assim, papum. Pá! Vamos lá. É uma excelente pergunta, Giovana, e realmente essa questão tem levado muitas pessoas a dúvidas, tá? Porque eu já ouvi até pastores dizendo que julgo desigual é quando, por exemplo, um chinês namora com uma brasileira, é quando um negro namora com um branco. Italiano com brasileiro. São culturas diferentes. Eu já ouvi pessoas dizendo que isso seria um julgo desigual. Eu não compartilho dessa opinião. Para mim, isso não caracteriza julgo desigual de maneira alguma. Eu caracterizo que certos tipos de namoros podem trazer uma dificuldade muito maior. Por exemplo, um chinês vai casar com uma brasileira. Pode isso gerar desconforto? Pode. O chinês vai querer comer morcego, ela vai querer comer feijoada.
Aí, e aí? Vai comer o quê, na verdade? Então, gera alguns transtornos, podemos dizer assim. O que a Bíblia realmente ela fala sobre o jogo desigual é quando há um namoro de um cristão com uma pessoa que não é cristã. Por exemplo, um crente com um ateu, um crente com um espírita, um crente com um macumbeiro. A Bíblia coloca esse relacionamento como um jogo desigual. Por quê? Você está tentando unir luz e trevas. Para a gente conseguir elucidar bem isso, vamos pensar na palavra, o jugo. O que é jugo? Se vocês forem ver essa peça, o jugo é aquela peça que ela vai naqueles bois de arado, lembra dos bois de arado? Então você tem 2 bois ali para arar uma terra. Para que esses 2 bois eles possam andar juntos, distribuindo o mesmo peso, mesma carga, andando para o mesmo lado, na mesma direção, dividindo a mesma carga, para que esses 2 bois sejam um boi para arar a terra de uma maneira correta, igual, em cima desses bois vai uma peça que se chama jugo. É uma peça de madeira que une esses 2 bois. E fecha embaixo. E fecha embaixo. Então, a partir do momento que esses 2 bois eles têm um jugo, esses 2 bois eles passam a ser quase que um boi só, porque eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Eles vão ter o mesmo peso, as mesmas responsabilidades. Dividir a mesma carga. E eles vão para o mesmo caminho. Lembra de Amós 3:3? O que está escrito lá? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Aí, às vezes, o jovem pensa assim, não, eu sou cristão, mas eu estou apaixonada por aquele menino, ele é espírita, mas nem parece que é espírita. Ele é tão bonito que na hora que ele vai falar, ele parece que nem fala, ele fala miau. E a menina se encanta. E eu tô achando que é de Deus, porque eu vou orar, vou consagrar, e depois que a gente casar, ele vai se converter. Gente, isso é um perigo muito, muito grande. Porque muito provavelmente, depois de casado, um vai querer ir para a direita, outro vai querer ir para a esquerda. Um vai querer apresentar na igreja evangélica, o outro vai querer apresentar e batizar na igreja católica. Ou espírita, como seja. E quem vai ficar nesse meio campo, né, nessa guerra, é o próprio filho. Então, gera muito sofrimento, gera desconforto. O nosso conselho é: cristão casa com cristão. Quem tem uma fala muito interessante sobre isso é o pastor Cláudio Duarte. Ele tem uma fala muito engraçada, porque ele diz assim, gente, crente com crente dá muito certo, porque enquanto um tá pegando a Bíblia, o outro já tá pegando paletó, e aí daqui a pouco o outro já tá tirando o carro da garagem para os 2 ir para a igreja. Ele falou assim, mas daqui a pouco por exemplo, casa 2 macumbeiros. Para eles vai dar certo, porque enquanto um tá fazendo a farofa, o outro tá buscando a pinga, então vai dar certo eles lá. A gente pensa exatamente da mesma forma. 2 cabeças que pensam iguais, elas vão andar na mesma direção. Quando 2 cabeças pensam diferente, cada um vai empurrar para um lado. Pois não, pastor? Anderson, é interessante, a Bíblia, ela é bem clara em relação a isso. Porque os pais ficam preocupados. Exemplo, eu já fico preocupado com quem o João Bueno vai casar, com quem o Davi vai casar. Então, eu já oro desde já para Deus preparar. Interessante que quando Abraão quis preparar o casamento de Isaac, o que ele falou? Busca um homem da mesma parentela, que fala a mesma língua, porque Abraão sabia se pegasse, arrumasse uma esposa de outros povos, com línguas diferentes, visão diferente, não ia dar certo. A promessa poderia ser quebrada ali. Mas a promessa tinha que continuar. Então, Abraão falou assim, olha, pro servo, vai lá, promete para mim. Gênesis, capítulo 24, 1 e 4, fala sobre isso. Promete para mim? Coloca a mão aqui embaixo da minha coxa. Você promete que você vai arrumar uma esposa para Isaac, da minha parentela, que tem a mesma língua, a mesma visão. Então, é isso. Essa preocupação. Porque, de repente, exemplo, eu sempre digo, jovem, ora ao Senhor e pede para Deus preparar alguém que gosta das mesmas coisas que você gosta. Porque, exemplo também, quando fala de jogo desigual, é um pouco preocupado, até do que eu vou falar. Exemplo, eu gosto de cantar no coral.
aí a Thaís não gosta. Eu gosto de me envolver com o reino, a Thaís não gosta. Então, é bem assim, é complicado. Então, ainda mais quando você ruma para casar com alguém que não é cristão. Exato. E a sua preocupação, pastor Abimael, ela tá corretíssima, tá? Vamos aproveitar essa live aqui já para deixar isso para os pais. Não importa a idade que tem o seu filho. Já ore pelo teu futuro genro. Já ore pela tua futura nora. A gente sempre orou, já abençoou a já família, eu falo para Deus. o genro. Eu falo, Senhor, eu só tenho 3 pedidos. Que o marido da minha filha tenha caráter, que ele seja crente e que não seja corintiano. É só isso que eu te peço, Senhor. Cumpra esse propósito na vida da tua filha. E aí tudo vai dar certo. Aí então, a vida do Carlos já fora, então. Não, e com relação ainda ao casamento, como a gente estava falando, até mesmo com relação às amizades, que esse casal vai ter. Os amigos de um vai querer fazer uma programação, os amigos do outro vão querer fazer outra programação. Então, realmente é algo bem complexo, Amém. Gente, se vocês que estão nos aqui assistindo, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta. Agora, mais do que isso, compartilhe essa live. Vamos hoje bater recorde de compartilhamento, vamos bater recorde aí de visualização e vamos abençoar jovens, vamos abençoar vidas, vamos amanhã saber que nós somos construtores de famílias sólidas, edificadas pelo poder da palavra de Deus. Então, se você sentir aí o Espírito Santo te tocar, compartilhe essa live aí, vamos levar esse assunto aí para dentro de muitas casas hoje, porque depois, quando isso acabar aqui, vai ter muita gente namorando, eu creio. E se tiver alguma dúvida de alguém que esteja assistindo, ou mesmo de vocês, ainda com relação ao assunto do julgo desigual, alguma coisa assim, pode estar colocando também, né? Tá, em relação ao julgo desigual, eu acho importante também que pode ser que alguém tenha pensado. No nosso meio, a gente tem jovens que namoram, que um não era crente, começou a namorar, e o outro veio para a igreja. Nós temos casais que são casados hoje, que um não era crente. Então, é importante a gente deixar claro que não é assim, a Gi perguntou, é proibido? A Bíblia não proíbe, mas ela aconselha. Então, o namoro é a fase onde você vai conhecer. Se você puder evitar iniciar o namoro, ótimo. Se não, o namoro é a fase que você vai conhecer e talvez você vai fazer com que aquela pessoa conheça Jesus realmente. Só que você tem que estar muito ciente. A paixão é aquela coisa louca, né? Você vai, aí você quer e não, e é ele, aí você não vê nada. Mas quando você é uma pessoa que busca ser parecido com Cristo, você tem uma visão diferente, você vai conseguir observar se você está aproximando aquela pessoa de Deus, né? Às vezes você olhou, gostou, se apaixonou, e você vai atrair aquela pessoa para Cristo, ou aquela pessoa vai te atrair para outro lado. Então, pode ser que tenham jovens perguntando aí, porque eu sei que tem casos de pessoas que namoraram pessoas lá de fora e as pessoas acabaram aceitando Jesus e teve uma conversão verdadeira. Então, é importante a gente fazer essa análise, né, e sempre escolher o certo. O namoro é a fase que a gente vai tomar essas decisões. Então, a gente tem que... E, às vezes, no namoro também, você tá namorando um crente que não é crente, né? Você vê depois que, poxa vida... Eu posso falar que na minha família tem exemplos que eram fora da igreja e quando se casaram foram para a igreja e hoje estão firmes. Então, que benção. Ela falou, a gente tem que vigiar, né? E acho que uma das coisas que a gente mais tem que observar no namoro é o que o Anderson falou. Tem caráter? Tem caráter? Tem. Aí ele quer conhecer a Cristo, ele tem vontade, ele está se aproximando de Cristo ou você está se aproximando das coisas que ele tem interesse, né? Ou ela tem interesse. Então, o namoro é uma fase muito importante, a conversa antes do namoro, porque depois que foi pro casamento, aí não adianta chorar mais. Aí, o casamento é um só. Sim, Érica, excelente colocação. Inclusive, eu já vi casais onde um deles acabou se convertendo e uma conversão real e genuína. Sim. E ele ficou até, a gente fala, mais firme do que quem era, entendeu? Então, acontece, é algo para a gente estar sempre orando e buscando realmente em Deus. O que eu quero pontuar para vocês, eu também conheço pessoas que casaram na simbologia do jogo desigual, e hoje os dois estão servindo a Deus, mas eu posso afirmar para vocês que isto é exceção.
Exceção, sim. Tá bom? E pagaram um preço muito alto. Pagaram um preço muito alto. Então, é o que você disse. O nosso conselho é: busquem aquele da mesma tribo, que fale a mesma língua, que partilhe dos mesmos pensamentos. Porque sendo assim, já não vai ser fácil. Já é trabalhoso. Agora, já é difícil. Assim já não é fácil. Agora, imagine pensando diferente. Tá bom? Agora, a gente nem precisa colocar o julgo desigual como um pecado em si. Mas é algo que, se você não se atentar, você vai ter muito trabalho para consertar um erro. A gente não considera pecado, exatamente. Porém, é como ele disse. É bem conselho, complexo. Né? Exatamente. Amém. Vamos lá, gente. É com vocês aí. Só fica para mim. Entrou mais alguém, Anderson? Oi? Tá, o Salomão tá aqui. O Salomão tá aqui, eu vou revezar na tela o Salomão com o Kiko, tá bom, Kiko? Daqui a pouquinho você volta para cantar mais um hino pra gente. Mas fica online. Mas fica online aí, não sai não. Não sai não. Entrou mais tem mais alguma jovem que entrou? De jovem, Salomão, não. Kiko? Não? Não, é que não cabe, né? São só 6. Não, mas não entrou aqui na Azulzinha. Tá. Mas não Aí, o Salomão. E aí, mas não tá Salomão, online outra pessoa, não, né? Até quando tem gente online. Ah, não, online tem um monte de gente Salomão, para fazer? Oi, já posso fazer? Pode. Tá bom, vou perguntar como saber se é a hora certa de casar. Aí tem! Tá querendo, hein, Tamires? Tá querendo, Tamires? Tamires é de Deus, filha! Como saber se é a hora certa de casar? Ô, Glória! Amém! Ó, eu vou responder aqui para vocês e eu vou pedir para que vocês me entendam. Eu vou falar e depois eu me explico, tá bom? A hora certa de casar é a hora que você está disposto a colocar sua fé em ação. Essa é a melhor hora que tem para casar. Olha, não, eu estou disposto agora a colocar minha fé em ação. Eu sei que essa mulher é mulher de Deus na minha vida, eu sei que ela e eu nascemos para poder fazer um ao outro feliz, estamos dispostos a enfrentar toda a dificuldade junto, mas nós estamos vendo as nossas condições, não teríamos condições para casar, mas eu falo aqui para vocês, se o casal ficar esperando ter a condição perfeita para casar, momento perfeito, não vai casar. Então, Salomão, Deus está falando com você aqui hoje, meu amigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É hora de colocar... Realmente, acho que... Ó, só para explicar para vocês, quando eu pedi a Thaís em casamento, foi um susto, porque eu sempre fui muito brincalhão e eu achei que ela ia pensar que eu estava brincando, mas eu não estava, né? Eu falei assim, você não quer casar comigo, não? Eu falei assim, topo. Ele, Aí você achou que ela estava brincando, né? E aí, quando nós não tínhamos condições de casar, estávamos passando uma dificuldade financeira muito grande, aquela coisa, será se é o momento? Agora, se ficar o será, gente, a gente não faz nada. Então, é colocar fé em ação, e depois que eu e a Thaís, nós marcamos a data do nosso casamento, Deus cuidou do resto. As coisas foram acontecendo de uma maneira, aquelas pessoas que a gente nunca imaginava vinha e abençoava a nossa vida, coisas sobrenaturais começaram a acontecer, mas por quê? Nós resolvemos colocar a nossa fé em ação. Então, colocou a fé em ação, viu que é hora, viu que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Segundo, tem a aprovação das famílias, isso é muito importante. A bênção de ambos. Tem a bênção das duas famílias. Então, meu amigo, se tem as bênçãos da família e você é filho de Deus, vamos casar e ser feliz. Vocês têm o mesmo propósito tá na casa do Senhor. Tá vendo a cara do Gabriel, cara de triste, desanimado, tá vendo? Os casais estão tudo aqui rindo, tudo com um sorriso no rosto. Giovana, fica triste. Olha que na realidade, quando eu fui casar também, eu não tinha condições nenhuma. Condições financeiras muito complicado, difícil. Mas primeiro, eu vi que, como o Anderson falou, fé. Segundo, Thaís, mulher de Deus. E a minha sogra me amava. Isso é verdade. A minha família gostava e gosta da Thaís. Então, como o Anderson falou, muito bem colocado, a aprovação da família. Porque os pais sabem quando vai dar certo e quando não vai dar certo.
Sim, Seu mas pai, no seu eu tenho o caso, seguinte o desafio pensamento. foi para Seu Thaís, pai né? falou aqui. Oi? Oi, Anderson. No seu caso, o desafio foi para Thaís, né? Não. Vocês não sabem de nada, meu amigo. Não, ambos as Thaís, né? Ambos as Thaís. E para você conhecer a família dele em Cruzeiro, porque eu sou de São José, ele morava lá, eu conheci só o Abimael, eu não conhecia a família do Abimael, eu paquerei só o Abimael. Agora, lá em casa, a minha mãe já fica de olho nele. Olha, esse rapaz aí, ó, que belezinha. Ai, tadinho, ele tá tão desnutrido, ele não tem mãe aqui. Ah, eu vou cuidar dele, vou chamar ele para almoçar em casa. Ele tá precisando. Vem pra ver, ó, já vem almoçar, traz a roupinha para você ir pro culto. Aí você descansa e come lanchinho à tarde. Era assim que a dona Regina fazia, entendeu? Então, para mim foi um desafio conhecer a família, conhecer primeiro ele, depois a família dele, entendeu? Mas Deus sabe de todas as coisas, foi maravilhoso. Mas seguinte, pessoal, só para dar uma descontraída aqui, quem pediu em namoro foi a Thaís. Toda vez ele fala isso. Agora eu quero saber da Érica e do Deninho sobre esse assunto. O que vocês acham, amigos? Gente, eu acho que hoje, uma coisa que é importante a gente falar, qual é o momento certo para casar? Eu diria que qual é a motivação para casar? Porque o que a gente vê de jovem hoje, eu quero sair de casa, não aguento mais meus pais, então eu quero ir... eu quero aí tá namorando, vamos casar, que aí a gente vai morar na nossa casa, vamos fazer o que a gente quiser. Outras motivações, né? Nós, jovens cristãos, a gente procura fazer o que a Bíblia ensina, que é não fazer o sexo antes do casamento. Então, vamos casar correndo, que o tá com fogo, né? Vamos casar. Então, a gente tem que ver qual que é a motivação para casar. A gente já viu casal que, às vezes, namorou 10 anos, casou e o negócio não deu certo. Tem gente que namorou 3 meses, casou e o casamento é uma bênção. Então, eu acho que a motivação do casamento vai dizer se é a hora de casar ou se não é. Nós estamos vivendo hoje uma mudança de cultura muito forte. Se a gente pensar na geração passada, né, na geração dos nossos pais e dos nossos avós, era uma geração onde eles namoravam por alguns meses e ficavam casados por longos e longos anos. É verdade. Era a vida toda. Hoje as pessoas namoram longos e longos anos e ficam casados por alguns meses. Então, está tendo uma inversão de valores aí muito forte, pela qual nós precisamos tomar cuidado. Principalmente nós, que nos declaramos servos de Deus, cristãos verdadeiros. Nós precisamos pregar o contrário disso. Nós precisamos pregar que o cristão, ele namora o tempo certo, tempo necessário, para ficar casado enquanto os dois viverem. Esse é o projeto de Deus para o casamento. E isso que a Erika falou foi extremamente bem colocado. Qual a motivação? Por exemplo, eu vou casar porque eu estou infeliz e busco no casamento uma felicidade. Essa pessoa, ela vai fazer a outra pessoa com quem ela está casando infeliz, porque ela vai colocar toda a expectativa de felicidade no outro. Não, se esse é o seu caso, por favor, não case, não procure a sua felicidade em outra pessoa. Resolva os seus conflitos internos, busque em Deus, jamais utilize o casamento como fuga. Por quê? É a motivação errada. Então, qual seria a motivação correta para um casamento? Fazer o outro feliz, ter os mesmos propósitos, ter uma motivação comum. O problema é o que a Thaís falou, né? Às vezes uma menina hiper infeliz dentro de casa, porque às vezes é maltratado pelos pais, não tem um bom diálogo em família, tem os seus conflitos, tá hiper feliz e pega um menino, às vezes, feliz da vida, tadinho. Vai fazer a vida desse menino muito infeliz. Então, tá bem resolvido, tá feliz dentro de casa. Feliz, vamos casar. Para poder fazer uma família feliz também. É motivação e fé, né, Anderson? É isso aí, motivação e fé, Deninho. Show, Deninha. Vamos lá, gente, com vocês. Eu acho que, na realidade, o casamento não é só agradar um outro. O casamento é você agradar a Deus também. Sim. Eu jamais serei um bom marido para Thaís se eu for um péssimo filho para Deus. É impossível isso acontecer. Primeiro eu aprendo a ser um bom filho para Deus, para depois eu aprender a ser um bom marido para Thaís. Você entendeu? É dessa forma, a sua colocação está corretíssima, Abimael. Se uma coisa meu pai, ele sempre ensinava assim,
Meu pai faleceu, eu tinha 11, 12 anos, mas eu ouvia meu pai sempre passar para meus irmãos. Ele falava assim: você vai casar? Preste atenção como ela trata os pais. Você vai casar? Preste atenção como ele trata os pais. A maneira que ela trata os pais, ela vai te tratar também. Então, no namoro, existem sinais. E, às vezes, a paixão não deixa a gente ver esses sinais. Exatamente. Verdade. Gente, a Cris colocou aqui, a Cris do Fábio. Um beijo, Cris. Deus une propósitos. O Anderson até colocou em destaque. E eu acredito muito nisso também. Busque pessoas com o mesmo propósito. Sabe, pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem o mesmo propósito que você, como o Abimael falou. Às vezes não é nem um julgo desigual, mas a pessoa não gosta disso, não gosta daquilo. Então, vê nessa pessoa, ela está dentro, de repente, da mesma igreja, tudo, mas veja qual o propósito dessa pessoa. Porque, de repente, o propósito dela é missão fora do país e o seu propósito é um outro. Então, isso também é muito importante. Os objetivos de vida, né, Tá? Isso, Érica. Ver se eles Érica. estão no mesmo... Não precisam ser iguais, mas está no mesmo caminho, né? Exatamente. Vamos lá, gente. O nosso tempo está quase passando muito rápido, né? 45 minutos de live já. Já? Já. Passa muito rápido. Tem mais pergunta aí, Gabriel? Eu tenho uma pergunta para a Érica e para o Deninho. Pra gente? Casal Brasil. Não tô grávida, gente. Não tô grávida. Não, já respondi, já. Casal Brasil. Existe uma idade certa para namorar? Gente, eu acho que... Não, eu acho que não tem uma idade certa, mas tem uma idade adequada. Porque você namorar antes dos 16, antes dos 17 anos, para quê? Né? Eu creio, assim, que eu também penso da mesma forma, porque dos 13 aos 16 anos, ou 18 anos, sei lá, é uma idade que você... É fácil para aproveitar, para você estudar, para você... Não que depois de casado você não vai estudar, lógico. Eu tô falando, é uma fase de se interagir com os seus amigos, vamos falar assim, ter história para contar. Se você começar a namorar antes, você não vai ter história para contar, você não vai ter... Se você começa a namorar cedo, antigamente eles casavam cedo, né? Agora, dificilmente você vai casar antes dos 18 anos. Você vai ficar namorando muito tempo, enquanto isso, aproveita a vida de solteiros, amigos, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu aproveitei, eu acho que ele aproveitou também. Então, a gente sair com os amigos, porque é diferente. Se você tá namorando, você tem um compromisso. Então, você não vai largar seu namorado, sua namorada e sair com os amigos e fazer outras coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as fases. E, às vezes, a gente perde as fases, né? Porque quer antecipar, não, eu quero namorar logo. E hoje em dia, a gente tem a grande preocupação que eles começam a erotizar as crianças logo cedo. E, você tem namoradinho, você não tem? Eu acho que isso... O Anderson com a Thaís, eu acho que tem mais intimidade com o assunto, pode falar muito que a gente tem que deixar as fases acontecerem, né? 12 anos eu brincava de boneca. Hoje tem 12 anos. Tem gente brincando de boneca de verdade. Né? Então não tem idade, né, amor? Certa, mas eu acho que a gente tem que passar as fases da vida e depois também não quer dizer que 18 anos eu tô preparada, às vezes não tem maturidade, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer um intercâmbio. Para que eu vou começar a namorar se eu vou fazer um intercâmbio? Então, é escolhas que a gente faz na hora certa, de acordo com os nossos objetivos de vida. Eu penso assim, não precisa casar também muito tarde. Eu mesmo. Não, sim. Eu acho que a Emily, eu já liberei. Ela vai casar cedo. A Emily, eu já liberei ela com 40 anos. É cedo, hoje é uma idade boa para você poder já pensar em casamento. Você pode casar cedo, né? A Emily não, tadinha. O que a Érica falou é muito verdade. Existem hoje meninas com 15 anos e com cabeça de 20, com cabeça de 25. Mas tem meninas com 25 com cabeça de 12. Sim. Então, o que a pessoa ela precisa observar é se ela tem maturidade, por exemplo, para conseguir lidar com o término de um namoro.
Lá em Campinas, gente, tem meninas, adolescentes, tirando a própria vida, se suicidando, porque não conseguiu lidar com o não. O namorado terminou, a menina foi lá e se matou, se jogou do 12º andar. Ou seja, uma menina, ela foi precocemente para uma relação sentimental, sem estar preparada com a sua psique ainda, para poder suportar certos traumas e dores. Então, eu penso assim, quanto mais você for maduro, quanto mais você for madura, quanto mais você for independente, para não ficar pedindo pro papai, pai, dá dinheiro para mim levar minha namorada para tomar sorvete. Pelo amor de Deus, né? Não, filho meu não, você vai trabalhar e você vai namorar com o seu dinheiro. Quando você tiver dinheiro, emoção, para poder suportar as suas emoções para namorar, aí você vai começar a pensar em namoro. Enquanto isso, não. Eu acredito no sentido de que qual o objetivo desse namoro? Qual a idade certa para namorar? Qual o objetivo? Por que você está namorando? Então, eu acho que tem que ter esse amadurecimento, e como a Érica comentou, da criança ter erotização, criança não namora, criança não brinca de namoradinho, criança tem amiga e amigo, porque é muito real essa erotização que está tendo hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pequenos também. E a idade correta é quando você tem o real objetivo, não. Eu estou querendo casar, eu já tenho uma estrutura de ter um não, de ter um término, de ter uma decepção. Então, eu acho que isso vai com a maturidade do indivíduo, e isso é muito particular, né, de cada um. O Kleber, ele fez uma pergunta aqui. Que às vezes... Ai, Jesus! Às vezes falta também diálogo de pai para filho. Às vezes existe, eu acredito que o pai ele tem que acompanhar o crescimento do filho. E às vezes o filho ele pula uma etapa e os pais acabam achando bonito. Sim. E concorda com o filho. Não. Interessante é que a última palestra que teve na igreja, aí com o Juninho de Campinas, com a do Cruz, ele falou assim, pai, você não tem que incentivar seu filho a namorar. A menina tem 12 anos, aí você está namorando quem? O menino tem 11 anos, que está namorando? E o pai acaba enxergando isso na criança. Não, etapa a etapa, o pai tem que orientar. Então, você não tem idade para namorar. Você não tem idade para estar com alguém agora. Como pode um adolescente, 15 anos, querer namorar? O que passa na cabeça dele? O que passa na cabeça dela? Então, então, os pais têm que estar orientando. Filha, não é momento de namorar, é momento de você estudar, é momento de você se envolver com o reino. Na igreja tem tanto trabalho para o adolescente jovem fazer, que às vezes, eu não vou porque... Exemplo, retiro do jovem. Eu já vi adolescente de 14, 15 anos falar assim, pastor, eu não vou porque o meu namorado não vai. E eu já vi adolescente jovem de 16, 17 anos dizer assim, eu não vou no retiro porque minha namorada não vai, porque os pais não deixaram. Então, perde fase. Quando a Érica fala de fase, eu entendo o seguinte, são fases abençoadas, são fases que não voltam mais. Eu mesmo, assim, eu sempre dediquei na igreja, e eu não me arrependo por isso. Entendeu? No momento certo, Deus prepara. Aí você envolve uma menina de 14 anos, se envolve com um rapazinho, não dá certo. Aí se envolve com outro, não dá certo. Vai chegar aos 20 anos, ela já namorou 10. Verdade. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que orientar os nossos filhos, entendeu? E você tem um incentivo aí, ó. Pastor Fábio. Verdade, pastor Abimael, não podemos incentivar. Um abraço, João Pedro. Deus te abençoe, querido. Amém. João Pedro, Deus te abençoe. Entendeu? Então é o seguinte, que às vezes os pais, eles esquecem de orientar os filhos e acaba incentivando o filho a namorar. Porque tem pai, eu já vi pai falar assim para mim assim, ó, a minha filha tem 14 anos, eu prefiro ela namorando agora do que se perder. Sair com outras pessoas que não são cristãs. Não é assim que funciona. E eu acredito, como a Érica posicionou, que eu achei muito interessante, quando ela falou assim de pular fases. O pastor Abimael também comentou isso. Quando você pula uma fase, em algum momento da vida você vai querer vivê-la. Você vai voltar. Você vai querer voltar. Verdade. Então, você pulou a adolescência. Sabe aquele lance? Gente, eu sempre fui
Assim, eu curti muito todas as fases da minha vida. Fui muito criança, muito moleque, adorava soltar pipa com meu irmão, correr, brincar. E você vê hoje pessoas casadas querendo viver a adolescência. Por que tem marmanjão hoje que não sai do amigos, videogame de madrugada? vira noites e noites sem a responsabilidade. Né? Não viveu a adolescência, não ficou lá na adolescência brincando de videogame. Gente, aí casa fora da hora, fora do momento, aí fica a madrugada, deixa a esposa dormindo sozinha na cama e fica a madrugada inteira jogando videogame na sala. Gente, fez o quê? Pulou etapa. Sim, a gente não está dizendo que é pecado o homem casado jogar videogame, de forma alguma. Não. Mas quando ele... Mas o que a gente está dizendo é que, tipo, tem que ter um equilíbrio maior e a responsabilidade do casamento. O adolescente já não tem isso, vocês entendem? Então, você vê, até em aconselhamentos, o pessoal chega a falar, a esposa Thaís, ele quer sair com os amigos e ele não tem hora para chegar e é casado. O que aconteceu? Está casado sem estar querendo ter a responsabilidade de um casamento. Ele pulou a etapa da adolescência e hoje quer viver. Então, jovem, adolescente, se tiver criança nos ouvindo, curte cada fase da sua vida, porque elas são essenciais para um amadurecimento emocional também para uma vida adulta. Ô, Thaís, até a Nay colocou aí, ó, Mari e João Pedro, só após 16 anos. Colocou um comentário aí. O que acontece aí, também? O que acontece também? A menina começa a namorar com 14 anos, ela perde o contato com outras adolescentes. O menino começa a namorar com 15, 16 anos, ele perde contato com outros amigos e deixa de fazer amigos. Começa a viver o mundo deles. Exatamente. Então, gente, tudo... É tão extenso, se for pra gente falar, vai ter muita coisa. Eu acho que nessa fase, a menina tem que... eu, como filha, vamos dizer, meu exemplo, presta mais atenção na sua mãe, tenta ser uma pessoa que vai acrescentar no futuro para outra pessoa. Não, é a oportunidade que você tem de estar junto com ela, de crescer, de ser uma mulher, de se formar no seu caráter como uma mulher de Deus. Muito do que eu sou hoje, eu aprendi com a minha mãe. Eu era grudadinha com ela. Eu fui uma jovem que também curti, assim, de viajar, de participar de congresso, de encontros de jovens, adorava. Ai, tem um negócio até para Camboriú, eu já fui. Meus pais tinham confiança em mim, porque eles sabiam quem era a Thaís, né? Então, essa confiança eu nunca deixei perder e aproveitei. Então, não perca, não tire, não deixa perder essa confiança entre seus pais e deixa de viver sua fase. Você pode aproveitar, ser feliz, conhecer, viver a vontade de Deus, da família, e ser um jovem ricamente abençoado e ter futuro, como disse Dani, muita história para contar, né? Gente, tem uma pergunta muito importante aqui do Kleber. E nós precisamos trabalhar essa pergunta, porque é uma pergunta muito rica. A Giovana, pelo que eu entendi, ficou tensa. A Giovana está ali. É importante que os pais tenham conhecimento sobre a família da pessoa escolhida pelo filho ou filha? Sim. Eu penso assim, importante não, é fundamental. Fundamental. Essência. Tá? E eu vou tem que levar em casa e fazer pedir namoro em casa. Exatamente. Concordo. Eu sou das antigas. O importante é que o Pepinho já conhece a família do Gabriel, então tá liberado. Tá liberado. Já tá aprovado e abençoado. Então, Kleber, não é apenas importante, é fundamental. Eu lembro, a minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com isso, né? E antes da Thaís, eu namorei uma outra menina e a minha mãe não ficava em paz. Por quê? Porque sabia que existia todo um contexto familiar por trás, porque isso influencia demais, influencia muito depois na vida 2. Aí, quando eu falei para minha mãe que eu ia namorar a Thaís, que eu estava, né? Deus estava colocando bons sentimentos aqui no coraçãozinho, eu percebi que a minha mãe, ela ficou em paz, porque ela conhecia a família da Thaís, conhecia a estrutura familiar que ela recebeu, conhecia o pastor Isaac, conhecia a irmã Regina. Então, eu percebi, isso foi nítido, eu vi a minha mãe em paz. E se a minha mãe está na live aqui, que eu acredito que ela está, ela pode até certificar isso que eu estou falando para vocês. Te amo, Sagrinha. Ela ficou plena paz. Por quê? Por causa da estrutura
familiar. Então, isso é fundamental, é muito importante. E o pastor Isaac, da mesma forma. O pastor Isaac me conheceu ainda muito cedo, conheceu os meus pais. O vô Eloy, ele fez o noivado dos meus pais, né? Então, isso é muito interessante, é fundamental. Próxima pergunta, com vocês aí. Tem uma pergunta do Eduardo aí no grupo, no chat. A Giovana. Oi, Giovana. Relaxa, pai, esse momento ainda não chegou. Ah, foi só um recadinho. Ô, Anderson, tem uma pergunta do Eduardo. Do Eduardo? Muito boa aí, ó. Deixa eu ver aqui. O que os pais podem fazer para que seus filhos confiem neles, para que possa aconselhar da melhor maneira possível e não procurar amigos ou amigas na maioria das vezes, que acaba aconselhando de maneira que vai contra os princípios da família? Excelente pergunta. Show! Antes de responder, olha que mulher linda, gente. Olha, olha que mulher linda. Gente. Ela está aqui testificando, dizendo assim, é verdade. Sogrinha. Ó, Thaís, hein? Vamos lá. Agora, respondendo a pergunta do Eduardo, e é uma pergunta muito interessante, porque muitas das vezes o pai fala assim, não vá por esse caminho, não vá por aquele caminho, não se influencie com pessoa do tipo A, com o tipo da pessoa B. E, queridos, existe um princípio na Bíblia Sagrada, e agora eu quero fazer aqui uma fala especialmente aos filhos. A Bíblia diz assim, em uma conversa que Paulo está tendo ali, né, em Efésios, diz assim, filhos, obedeçam os seus pais. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Obedecer pai, mas não fica por aí. Deus pede para que obedeça e que honre. Então, nós precisamos entender que obedecer. Por que alguns filhos têm dificuldade de obedecer e honrar os seus pais? Porque não vê eles fazendo dentro de casa aquilo que eles falam acerca de Deus na igreja. Conseguiu entender ou não? Sim. Exatamente. Existem pais que muitas das vezes não conseguem dentro de casa externar aquilo que eles falam acerca de Deus, e aí os filhos passam a pensar que os conselhos deles não são válidos. Então, o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para o filho é amar a mãe deles. É amar o pai deles. Para que eles vejam nesses pais um exemplo a ser seguido. Porque se ele pensa assim, se ele vê um pai toda hora beijando, fazendo denguinho, fazendo carinho, trazendo presentes, dando atenção, cortejando, se importando a mãe dele, o que ele vai pensar? Meu pai sabe escolher. Meu pai sabe fazer escolha. Meu pai sabe sobre casamento. Meu pai sabe sobre família. Gente, a maior lição que nós vamos deixar aos nossos filhos não são as nossas palavras. Não é o que eu falo para o Eric que vai fazer ele seguir o meu conselho. É o que eu faço. É o que eu faço. O meu sonho, pastor Abimael, é que amanhã o Eric possa dizer assim, papai, fica tranquilo, não se preocupe. Eu aprendi muito mais vendo a forma como você trata a mamãe do que qualquer palavra que você possa me dizer. Sabe? É por isso que eu vivo, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu me esforço, para que os meus exemplos possam ser tão gritantes dentro de casa, para que eu não precise falar muito. Então, a melhor maneira que existe de fazer para que um filho siga o conselho dos pais é sendo um ótimo marido, é sendo uma ótima esposa. E eu acho muito interessante essa pergunta também, porque tem pais que querem criar um relacionamento de amizade com os filhos depois que eles já cresceram. Quando já é adolescente, quando já tem os seus 14, 15 anos, e esse pai nunca foi presente na vida desse filho. De repente, o filho vai ver esse pai como uma pessoa estranha. Tipo, não, o que ele está perguntando? Vocês me entenderam? Então, nós acreditamos também que a relação pai e filho tem que ser criada desde pequenininho. É sempre filha? Por exemplo, nossas conversas com o Eric e com a Emily. Emily, eu quero ser a sua amiga também. Você pode fazer para a mamãe qualquer pergunta. Se você tiver qualquer dúvida da sua vida, pergunta para a mamãe. E outra, faça brincadeiras interessantes, passeios interessantes com os filhos. Não que vai agradar só os pais,
Mas os filhos também, eu percebo, o Eric está na fase de lutinha, que quer brincar, que é o contato físico do pré-adolescente. E eu vejo muitas vezes o Anderson cansado, exausto, ele, papai, vamos brincar de lutinha? O Anderson, vamos, filho, 2 rounds cada um, não sei o quê, e fica aquela lutinha em cima da cama. O que isso está criando? Um vínculo entre eles. Eu tento brincar de maquiagem, né, que é uma das coisas que eu curti, a Emily também. Então, é criar essa confiança com o filho desde pequeno, desde muito pequeno, para quando adulto ele vai ter confiança e liberdade para chegar com o pai. O que nós não podemos apenas é trocar a amizade pela autoridade. Exato, tem que ter um equilíbrio. Amigo sem perder a autoridade de pai, porque hoje a gente vê uma geração tão mimada vindo aí, que os pais, muitas das vezes, para poder ser amigo dos filhos, abriram mão. Acha que ser a mão é falar sim para tudo que eles querem. É não confrontá-los, é não discipliná-los. Então, eu tenho que ser amigo do meu filho, mas sem perder a autoridade de pai que Deus instituiu a mim sobre a vida deles. É a Thaís ser amiga da Emily, mas sem perder a autoridade de mãe que Deus instituiu sobre a vida dela. Então, ok, vamos ser amigos dos nossos filhos? Vamos ser. Mas antes de eu ser amigo, eu sou pai. Antes da Thaís ser amiga, ela é mãe. Sim. A questão que a gente tem que ser, tudo isso que você relatou, é exemplo. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que... Eles têm que ver, tem que ver realmente o que nós somos dentro da igreja, o que nós, os filhos nossos vendo o que eu sou dentro da igreja, que a Thaís dentro da igreja, a maneira que eu trato, a maneira que a Thaís me trata, é diferente. Até a Rose colocou aí que exemplo arrasta. A Rose colocou alguma frase aí que exemplo arrasta. Então, se eu não for exemplo, se eu chego do culto, sento na mesa com a Thaís, eu começo a questionar, eu falo mal do pastor, eu falo mal do líder, eu falo... O meu filho que, de repente, está no outro quarto ouvindo, ele vai crescer com o pensamento, o que eu vou fazer na igreja? Exato. Então, ele passa a ter uma visão. Então, é muito importante, dependendo do assunto que você for ter com a sua esposa, com o seu esposo, tem que ser em secreto. Entendeu? Perante os filhos, a igreja é bênção, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Isso é enaltecer. A questão de tudo da vida. Referente ao trabalho também, daqui a pouco a pessoa pega, como diz aí, ranço de trabalho, porque o pai chega em casa só reclamando do trabalho, só reclamando da vida, e aí ele vai pegar, não sei, eu vou trabalhar, você tá pra quê? Pra passar isso? Entendeu? E aí tem tudo na mão, e ele vivendo essa rotina. Não é só questão de igreja, eu vejo isso também referente ao trabalho. Né? Então, assim, eu falo, a gente conversa muito, tudo é prazeroso. A gente sempre tem que tirar e passar para eles, é igual A Vida é Bela, né? Vocês assistiram esse filme? É triste, mas é uma verdade. Ele sempre passou para o filho aquilo que... A visão, ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai aprender, como eu aprendi coisas que meus pais me direcionaram, mas eu tive minhas experiências, eu tive meus acertos, meus erros, mas a função minha é mostrar para os meus filhos que a gente é a mesma pessoa dentro da igreja, aqui em casa, a gente não é perfeito, a gente caminha para a perfeição, a gente é verdadeiro entre si, e essa comunhão de se conversar, de se falar, que nem eu não tenho uma menina, mas eu tenho 2 homens maravilhosos, tenho 2 filhos lindos que me completam, e a gente tem uma amizade, e é lógico, eu vou me encaixar conforme a situação que eu tenho 2 homens, gente, então eu sou uma moleca aqui em casa, eu continuo a sequência e vivo com eles, como eu falo, eu sou privilegiada, porque eu tenho 3 cuecas aqui em casa. Então, eu passo a minha vida, assim, sem ser divertida com um dos 3 homens que Deus me deu. Então, assim, eu tento me envolver, eu gosto de conversar, tem assuntos que o João conversa comigo, ele vem falar comigo, aí ele vai falar com a Abimael, ele tira a dúvida para ver o que você acredita nisso? Ele pergunta para mim, de dia, o pai chega em casa, ele pergunta pro pai para saber se a nossa ideia bate, tá? Para depois questionar. Então, assim, a gente vai fazer com o Espírito Santo de Deus, com a graça, não pode faltar dentro do nosso lar. É a presença do Espírito Santo de Deus te direcionando. A gente não é perfeito, caminhamos para a perfeição, eu não nasci mãe, aprendendo a ser mãe, e é assim que o Senhor Jesus vai nos capacitando, né? E nós estamos vivendo tempos difíceis. Sim. Essa geração é super difícil. Então, até a Cris colocou aí. Precisamos pedir sabedoria de Deus. Agora, uma coisa que não pode acontecer, eu já vi pais... exemplo, o Davi fala assim, papai, eu posso sair? Eu falo, fala com a sua mãe.
Então, isso também não pode acontecer, entendeu? Mas estão vivendo dias difíceis, precisamos pedir sabedoria de Deus do céu para poder direcionar, guiar nossos filhos. Cortando esse assunto, ô Anderson, Oi. Tem uma, acho que Regina fez uma pergunta super interessante aí. Foi, eu até coloquei aqui na tela, que achei a pergunta dela muito interessante, né? Sim. Ela diz assim, ó, os pais orientaram, os pais direcionaram, mas mesmo assim eles decidem embarcar, né? E é tão interessante isso, porque muitas das vezes os pais, Abimael, eles se preocupam tanto com os filhos, eles são exemplos, eles são crentes, eles buscam em Deus sabedoria para conduzir os filhos, mas acontece mesmo nesses casos de muitas das vezes os filhos seguirem caminho errado. Olha que interessante. Verdade. Né? Então, eu cansei de ver bons pais e péssimos filhos. Eu já vi muito isso. Da mesma forma como existe bons filhos e também péssimos pais. Verdade. Não existe uma regra para isso. O que eu procuro, eu e a Thaís, a gente já conversou e já ajustamos muito isso, porque eu sei que vai chegar uma idade do Eric e da Emily em que eles vão fazer as próprias escolhas. Hoje não. Exato. Hoje nós fazemos as escolhas deles. Mas vai chegar um tempo em que eles vão fazer as escolhas. Nessa hora, eu quero dormir com a minha cabeça no travesseiro, o sono do justo, para dizer assim, olha, tudo que eu pude fazer pelo meu filho andar no bom caminho, eu fiz. A minha parte, como pai, foi feita. A minha resposta para a Regina Feliciano, é a seguinte. Regina, proibir é o pior caminho. Por quê? Porque tudo aquilo que é proibido gera mais vontade. E revolta. Proibiu vai gerar mais vontade. Proibiu vai gerar mais vontade. O meu conselho é, jogue responsabilidade para cima dele. Tenha uma conversa bem franca. Filho, o negócio é o seguinte, eu já vi pessoas andando por esse caminho que você está andando. E eu já vi o final desse caminho, eu já sei a história. Eu já sei aonde isso vai dar. Então, filho, eu tô aqui, eu te amo, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu quero o melhor para você. Quer continuar nesse caminho? Continue nesse caminho, mas eu já sei onde isso vai dar. E as consequências são suas. A consequência não é da mãe e do pai, a consequência é do filho. Exatamente. Então, assim, e depois disso, ok, Anderson, eu fiz isso, eu já tive uma conversa franca, eu tive muito diálogo, e depois, ame e ore. É o único caminho. Ame bastante e ore para que... Teve muitos laços que eu saí pelas orações da minha mãe. Hoje, na idade que eu tenho de relacionamento, eu sei que foi a oração da minha mãe que me livrou de certos laços que eu tive ainda quando solteiro. Eu também. Então, gente, é oração nesse momento, é muito amor, mas proibição não. Proibição é o pior caminho. É o pior caminho. Tem mais perguntas, Gabriel? Agi, Salomão. Salomão, Tamires. A data do casamento? Então, eu queria perguntar quais são as maiores dificuldades que um casal jovem enfrenta no início do casamento. Show! As maiores... Quais são as dificuldades que um casal jovem enfrenta no início do casamento? Isso. Então vamos lá. Eu já vou responder... que aperta a pasta de dente. Diferença de cultura. Toalha em cima da cama. Casamento, né? Pessoal, eu acho que as maiores dificuldades que o... Cobrando, Giovana. As maiores dificuldades... Peraí, deixa eu ver. Vai, pode falar. É Tamires que fez a pergunta, né? Isso. Tamires, as maiores dificuldades que vocês vão enfrentar depois no início da vida conjugal, sem dúvida nenhuma, é a adaptação de duas culturas diferentes e de duas cabeças diferentes. Tá bom? Hoje você é influenciada por uma educação, por uma cultura, e o Salomão é por uma outra educação, uma cultura completamente diferente. Nessa fase que vocês estão, isso não faz diferença nenhuma. Não é perceptível. Isso não impede vocês, mas depois, na vida 2, na rotina e no cotidiano, isso vai irritar muito vocês. Até vocês conseguirem se acostumar com isso. Eu e a Thaís, por exemplo, o nosso primeiro ano de casado foi um dos piores anos da minha vida. E da Thaís também.
os nossos anos de adaptação foi terrível, porque eu sempre fui muito líder. Eu fui líder da mocidade com, acho que 16, 17 anos de idade. A gente foi junto, eu tive empresa muito cedo, com 18 anos eu já abri a minha empresa, eu sempre fui muito ativo. A Thaís é o Isaac de saia, gente. Ela é ligada no 220. É líder demais, líder demais. O que aconteceu? 2 líderes querendo medir força numa relação conjugal. Gente, mas isso aí é faísca dentro de casa. E o pastor Isaac, uma vez, ele me deu uma lição, antes da gente casar, o pastor Isaac me deu uma lição fantástica. Ele sentou comigo, ele conversou, ele falou assim, Anderson, eu conheço a filha que eu tenho. Deixa eu te dar um conselho. Mata a galinha no primeiro dia. Ela vai querer cantar alto. Isso. Ela vai querer cantar alto. Ai, gente, isso não deixa. Se você deixar, você vai ter problema. Gente, foi o melhor aconselho que o pastor Isaac me deu. E qual é o meu conselho para vocês? Que nós já passamos por esse conflito, aprendemos, superamos, graças a Deus, e nosso casamento, para honra e glória ao nome do Senhor, tem sido cada dia melhor, longe de ser perfeito, trabalhoso, mas a gente decidiu que vamos sempre trabalhar um pelo outro. O meu conselho no primeiro ano de casado, não queira impor a sua cultura, porque não tem a cultura correta. Ambas culturas estão corretas. Agora, vocês vão formar, após o casamento, a sua cultura. Então, é um ceder algumas coisas, o outro ceder algumas coisas. Para quê? Para que vocês coloquem a cultura de vocês, o rostinho de vocês, a digital de vocês, na família que vocês formaram após o casamento. Exatamente. E foi assim que a gente foi. Ajuda muito, como conselho, Tamires, o Salomão, é o seguinte, problemas resolvem entre vocês. Sim. Nada de levar para sua mãe, levar o Salomão, levar para os pais. É entre vocês. É porque, exemplo, quando eu casei, eu tinha minha cultura. A Thaís tinha a cultura dela. E eu também, 220, a Thaís 280. Acho que é mal de Thaís. Deve ser. Então, e teve assim aquele choque. Para vocês entenderem uma coisa, rapidinho aqui. Eu, quando casei com a Thaís, mês de casado, e não tinha computador na época, 13 anos atrás, eu fui na Lan House fazer um trabalho. Não tinha computador, mas a gente não tinha computador em casa. Eu fui na Lan House, aí eu deixei a Thaís na porta do apartamento e saí. Ela falou para mim assim, você não vai me dar um beijinho, não? E eu falei assim, depois eu dou. E fui para Lan House. Pessoal, seguinte, cheguei na Lan House, estava fechada a Lan House. Aí eu peguei, fui para o apartamento. A Thaís, eu chamei na porta, chamei, bati. Eu chamava, Thaís, abre a porta. Thaís, abre a porta. E a Thaís não abria a porta. E começou um mês de casado. Passou tanta coisa na cabeça, falei assim, não. Ela ficou com raiva porque eu não dei um beijinho dela. É impossível. Ela ficou com raiva por causa de um beijinho. E eu comecei a esmurrar a porta, saiu todos o pessoal do apartamento, não saí. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meu carro, eu fui lá na casa do meu sogro, falei assim, olha aqui, eu vou acabar com esse casamento. Um mês de casado, só porque eu não dei um beijinho nela, ela trancou a porta e abriu a porta pra mim. Gente, deixa eu colocar. Escuta. Sabe o que aconteceu? Ela entrou dentro do quarto, ela fechou a porta da sala, fechou a porta do quarto, fechou a porta do banheiro, ligou o som numa altura e dormiu. E com o chuveiro ligado, e o som ligado, então não ia me ouvir. Eu dormi chorando porque eles falaram. Aí eu voltei, eu cheguei em casa com o pai dela, bati na porta, ela abriu. Ela, você demorou, amor, na Lan House. Ou seja, Bimael, aquela música Abre a Porta Mariquinha foi baseada na sua história, então? Foi baseado, Você tá entendendo, gente? Um mês de casado, passou 1000 coisas na minha cabeça. Sim. Aí eu cheguei na maior tranquilidade. Eu já tinha chorado. Abri a porta, que foi... Nossa, amor, demorou na house. Aí o pai já tava comigo. Eu te falei, Abimael, eu te falei. Então, tipo assim,
eu acredito, Anderson, que o primeiro ano de casado é um ano assim, que você vai conhecer sua esposa, ela vai te conhecer. Eu acho que 1 ano é pouco, viu, gente? Uns 2 anos. Aí tem, acho que a Érica e o Deninho pode falar muito bem, são hábitos. Tipo assim, a Thaís tem mania de deixar a pasta, escova de dente aberta. Eu não gosto. A toalha eu deixo na cama. Então aí você vai aprendendo e vai criando a sua cultura, como diz a Thaís. Gente, nós estamos já com 1h15 de live. Jesus, o povo enjoa da gente. Érica, você ia falar? Não, é o que você tinha falado, que a gente começou a aprender isso. Ele fazia do jeito dele, eu fazia do meu, eu achava que o meu era o certo, ele achava que o dele era o certo, até que a gente entendeu que agora é o nosso jeito. Então vai ter coisa que o jeito que ele faz é melhor, e vai ter coisa que o jeito que eu faço é melhor. Agora nós vamos unir as coisas boas e fazer o nosso jeito. Exatamente. Vamos para uma última pergunta, então, para a gente encerrar? E o solteiro, gente, os solteiros estão meio desanimados ali, que a gente não tá falando nada deles. Tá vendo Vai, como esse Gabriel, povo é vai, triste? Tadinho, não dá uma dó? Esse povo, ele é triste, gente. Vai, Olha. Gabriel. Não, mano, você é muito quieta. Não quero falar. Vou fazer uma Giovana. pergunta, então. A gente colocou no Instagram dos jovens aquele negocinho de perguntas para os jovens mandarem as perguntas para a gente. Ah, é verdade. A galera mandar as perguntas. E nos mandaram, eu acho que eu já posso fazer as 3 perguntas de uma vez, né? Nossa. Pode. Então, nos mandaram sobre: existe algum problema ficar solteiro? Como lidar com a sogra? E Deus já tem uma pessoa determinada para casar? Então vamos lá. Vamos pela primeira. Eu vou começar pela última, tá bom? Deus tem uma pessoa já determinada? A pessoa está querendo dizer se há uma... Deus escolhe pessoas, é isso? Deus escolhe. Preparado. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso, tá? Eu não acredito que Deus fique no céu brincando de pecinhas, ó, você vai casar com esse, você com essa. Eu não consigo acreditar nisso. É porque tem o livre-arbítrio. Eu acredito dentro daquilo que até a Cris comentou aqui. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Por que eu estou casado com a Thaís? Porque Deus viu que eu tenho um propósito muito parecido com o propósito dela. E ele falou assim, olha, esses dois têm um propósito igual. Vou dar uma forcinha aí para esses dois aí casarem, porque eu quero usar o propósito deles para outros fins. Conseguiu entender? O nosso casamento, ele precisa ser para glorificar a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então, eu acredito nisso. Deus não une pessoas, Deus une propósito. O dia, Gabriel, que Deus encontrar uma moça que tem os mesmos propósitos que o seu, e esse propósito vai ser usado pro reino, pode ter certeza que Deus vai trabalhar para que esse relacionamento dê certo. Conseguiu entender? O dia, Giovana, encontrar um rapaz que os propósitos dele é igual aos propósitos dela, Deus vai conduzir para que esse relacionamento dê certo. E eu falo isso, gente, para vocês, porque isso é uma experiência que aconteceu na minha vida. Eu e a Thaís, nós terminamos o nosso namoro algumas vezes. E na última vez que nós terminamos o namoro, eu orei a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais saber dessa menina. Para mim, fechou agora. Eu vou fechar o meu coração para a Thaís. E eu não quero mais saber mesmo, Senhor. Se eu gosto, tira esse sentimento do meu coração, porque eu não quero mais gostar. Amém. Aí eu levantei e eu falei assim, peraí. Aí hoje eu olhei de novo, eu falei, mas se por um acaso, o Senhor tiver um propósito na nossa vida, eu quero que o Senhor faça algo sobrenatural. Mas tem que ser muito sobrenatural. A ponto de eu dizer assim, não tem outra coisa, não tem outro jeito. É a mão de Deus mesmo. E Deus fez algo muito sobrenatural. Eu não vai dar tempo de contar aqui, porque a história é um filme, mas Deus fez algo tão sobrenatural para que eu e a Thaís voltássemos a ficar juntos, que é história de cinema mesmo, de verdade. Um dia, vamos combinar na live 2, eu vou contar o que Deus fez na nossa vida para que a gente pudesse ficar junto. Por quê? O nosso propósito era o mesmo. A gente pode contar a nossa história como até um testemunho. Aí Deus uniu Anderson e Thaís para que o propósito fosse para serviço do reino dele, e é por isso que a gente está junto.
Te amo. Outra Eu pergunta. acredito que... Agora outra pergunta. Não, Oi, pode Tá. complementar, Abimael. Não, que os jovens têm que deixar a ansiedade de lado, sabe? Aquela preocupação. Eu vou casar? Vou ficar solteiro? Então, buscar o Senhor, orar, para que Deus venha abençoar, colocar a pessoa certa no teu caminho. Às vezes também, tipo assim, tô esperando em Deus. Deus não vai mandar um avião jogar lá no seu quintal também, não. Entendeu? Vai passar um avião, jogar lá no quintal da sua casa. Aqui só preparar. Não é assim também, não. Eu creio o seguinte, que igual a Thaís. A Thaís chegou lá em São José dos Campos. Eu comecei a olhar para a Thaís. Eu comecei a paquerar a Thaís. E fui orando para que Deus viesse a confirmar. Agora, o que é de Deus, pessoal, é perfeito, é natural. Não tem ninguém sente dor, a família não sofre, a família apoia. Então, tira a ansiedade de lado, descansa no Senhor, mas também é bom dar uma paqueradinha, viu? Com certeza. Agora, a pergunta do meio do Gabriel... Verdade. A pergunta do meio do Gabriel foi em relação à sogra, né? Como fazer para enfrentar a sogra, é isso? Como lidar com a sogra? Como lidar com a sogra? Ó, tem gente que faz muita piadinha de sogra, tá? Eu tenho uma sogra que A nem pastora Regina tá assistindo, tá? Não, então. Nem que eu quisesse fazer piada de sogra, eu poderia. Eu não consigo, sabe por quê? Foi essa mulher que Deus usou para gerar o grande amor da minha vida. Como é que eu posso fazer piada com uma mulher dessa? Ou seja, ela tem um útero abençoado, gente. Ela é abençoada. Então, fazer piada com sogra, não dá. Agora, eu acho que, de repente, porque o conflito de sogra é mais com as noras, né? Tem conflito de sogra também com genro, mas a gente vê que é menos comum do que com as noras. O meu conselho é: seja amiga, seja parceira, respeite a sua sogra como você respeita a sua mãe. Porque muito dos conflitos de sogra e nora é que uma das duas, ou de repente ambas, querem competir o amor do filho. O amor do filho. E não tem como competir, porque é um amor diferente. A minha sogra, graças a Deus, eu falo que ela é uma amiga, muitas vezes conselheira, e eu nunca tive conflito algum com ela. E isso, gente, vou até contar, quando eu era solteira, eu sempre orava. Falei, Senhor, eu quero casar com alguém que a minha sogra seja minha amiga. Porque a gente sempre ouviu, desde sempre, né, conflito de nora e sogra. Então, o meu objetivo no casamento também era ter uma sogra que fosse a minha amiga. Agora, o meu conselho é, seja amiga dela no quesito parceria, para você aprender a conhecer, para você aprender pratos que ele goste. Então, eu tenho com a minha sogra uma amiga, realmente, e confidente, muitas vezes conselheira, a amo muito de coração. A Thaís tem a melhor sogra do mundo, gente. E assim, é totalmente diferente de amor da mãe e o amor para a sogra, entendeu? Então, mas ela é muito amiga, ela é muito querida, e o meu conselho, seja amigo, respeite. A minha sogra, respeite a sua sogra. Minha sogra é top, gente. O único defeito da irmã Regina é que quando eu venho aqui eu saio muito gordo. Ela cozinha muito bem. Ela é maravilhosa. E aí a gente sai redondo, assim, de tanta comida boa que ela faz. Mas a irmã Regina é maravilhosa. Anderson, olha aqui. Quem estiver assistindo a live aí, digita aí, eu amo a minha sogra. Eu me dou bem com a minha sogra. Um desafio aí para vocês. Digita aí, eu amo a minha sogra. A Cris já colocou. Eu amo a minha sogra. Eu amo minha sogrinha. Minha sogrinha te amo. Uma bênção de Deus na minha vida. Referência para mim, mulher de Deus. Amo a minha sogra. Ô, Gabriel, qual foi a primeira pergunta? Eu também amo a minha sogra, Deus do Brasil. Eu amo minha sogra Célia. Eu também amo minha sogra. A Tatá aí declarando pra Ju, bicho saco! Agora, eu acho que nós só falamos da sogra, mas deixa eu aqui fazer também um elogio ao sogro.
Gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar dele. Acordinha. Para de ser corda. Não, meu sogro é muito top, gente. É muito, 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 muito. Então, beijão aqui pro meu sogro também. Te amo, pai. Gabriel, qual foi a primeira solteiro. pergunta? Qual foi a primeira, Gabriel? Existe algum problema ficar solteiro? Lógico que Existe, tem. não vai ter cobertor de orelha. Isso, tem muitos problemas. Ó, é só olhar para você e para Giovana que a gente vê que tem muito problema. Entendeu? Gente, eles vão sair em depressão nessa live. Então, ó, agora de verdade, não tem problema nenhum, tá, em ficar solteiro, desde que a pessoa tenha um chamado, né? De repente ministerial. A gente vê que missionários, né? Missionárias. Exatamente. Então, lógico, problema nenhum, desde que a pessoa fique bem com mas isso. é difícil, viu? Sim, É difícil, mas tem difícil. pessoas, Agora, tem pessoas que ficam bem sozinhas, que elas não querem. Eu tal. conheço pessoas já com uma idade e optaram por não casar e são firmes na casa do Senhor e fazem uma obra espetacular e resolveram ficar solteiras. Agora, isso não é comum. Gente, dá uma olhada no comentário, por gentileza. Muito obrigado. Olha aqui. Sacou o comentário. O Anderson, vocês são maravilhosos. Puxa também. Mas a questão, falando de sogra, acho que o principal fato para poder se dar bem com a sogra é o respeito. Sim. Respeito. Você casou agora, então, como a Thaís falou, gera um pouco, tipo assim, uma competição. E mãe é mãe. A mãe quer saber se a camisa está bem passada. A mãe quer saber se está cozinhando bem, se está tratando bem do filho. Então, a nora também, ela tem que ter o jeitinho de saber ceder. Sim. E respeitar, entendeu? Eu, quando casei com a Thaís, nós fizemos um combinado. Qual foi o combinado? Seguinte, por mais que eu veja defeito na sua família, eu não vou falar para você, eu vou guardar para mim. E por mais que você veja defeito na minha família, você guarda para você. Tá entendendo? E graças... Administra, né? Administra, entendeu? Tipo assim, não é que não fala. Com respeito. Administra, sabe? Mas é que nem assim, eu já oro pelas minhas noras, que as minhas noras sejam as filhas que eu não tive, porque eu tenho 2 meninos. Então, as minhas noras, eu creio, em nome de Jesus, que elas vão ser as filhas que eu não tive. Então, assim, meu coração já está aberto para recebê-las, para também compreendê-las, lógico, né? A gente ora, a gente não sabe, eu fico na expectativa, né? A gente brinca que o Davi vai casar com a Sofia. A gente quer entrar na família Brasil. Mas é brincadeira, ele nem gosta que brinca com essas coisas ainda. Graças a Deus, eles são bem tranquilos. Mas eu oro porque o Senhor me dê. Eu me conheço, gente. Então, assim, eu sei como eu sou, né? Como mãe, como esposa. Então, eu já oro para que as minhas noras sejam as filhas que eu não tive, né? E o Senhor Jesus vai me dar, em nome de Jesus. Amém. Giovana, olha o comentário do irmão Kleber Brasil. Essa carinha triste, papai e mamãe Gostei não do comentário do Kleber, viu? Tá. Gente, ó, nós precisamos encerrar. Nós estamos com 1h30 de live. E o papo tá bom. Se eu pudesse, eu ficaria aqui com vocês mais 2 horas para a gente conversar. E acredito que foi um bate-papo muito construtivo, né, para os jovens. E quem sabe, né? Logo, logo a gente não marca um quem fica não vai 2. Tá bom, gente? Para encerrar, só para a gente fechar essa parte do... O Kiko saiu. Só para encerrar essa parte do quem fica, né? Nós acabamos não falando sobre o ficar. Realmente Deus não está nesse negócio, tá bom? Eu quero aqui dar um conselho agora muito sério para os jovens. Toma muito cuidado com isso. Tem pessoas brincando com ficar, tem pessoas levando isso como se isso não tivesse importância, como se isso não fosse influenciar na sua vida, solteiro ou casado. Isso influencia muito, com sentimentos. tá? Porque pessoas estão tirando a vida por causa disso, pessoas estão levando traumas por causa disso, e nada mais é do que a pessoa ficar brincando com a própria carne, acendendo fogo que de repente não vai conseguir apagar depois. Então,
que o relacionamento que você venha ter daqui para frente seja um relacionamento com propósito, seja um relacionamento com objetivo de constituir uma família, de ter um lar. Sabe por quê? Porque quanto mais os jovens eles ficam se relacionando sem compromisso, mais o leque de comparações ele está abrindo na vida dele, e a insatisfação vai ganhando espaço no coração. Cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais uma mulher ela fica com vários homens, se tiver relacionamentos de mais homem também. Campos de comparações ela está abrindo e muito provavelmente menos satisfeita ela será. Por quê? Tem muita gente para ser comparada. Eu louvo a Deus porque eu não comparo esta mulher aqui com ninguém, com nenhuma outra. E vice-versa. A Thaís ela é top das galáxias, é a mulher da minha vida, não a comparo com ninguém. E é o que ela falou, vice-versa. Por quê? Decidimos assim, isso foi bênção para a nossa vida, tá? Nos guardar. Existe o propósito de Deus na castidade, tá? Existe aí um princípio espiritual muito forte. É o que eu costumo dizer, eu tenho falado muito isso. Deus tem um presente para o teu casamento. Ah, Anderson, mas eu não estou nem namorando. Mas um dia você vai casar e Deus vai te dar o melhor presente que você vai ganhar no casamento. E esse presente é o sexo. Não o desembrulhe antes do casamento. Tá bom, gente? E se porventura alguém já desembrulhou, faça um compromisso hoje. Um voto com Deus. Embrulhe ele novamente. Diga assim, Senhor, eu quero todas as suas bênçãos para a minha vida. Então eu faço um voto aqui de embrulhar esse presente novamente. E só de desembrulhá-lo no dia em que o Senhor me levar para o altar. E aí eu vou desfrutar a minha lua de mel como sendo o melhor dia da minha vida. E Deus tem isso para a vida de vocês. Que vocês sejam tão felizes quanto nós casados somos. Amém. Amém, gente. Anderson. Amém. Oi. Deus abençoe Gente, mais uma vez sua vida. A Thaís. Oi, Gi. Oi, Gi. Do Gabriel, se ele tá namorando. Gabriel, você tá namorando? Galera, ó, vou contar para vocês. Entra lá no meu perfil, Gabriel Cruz. Ele quer seguidores. Ó, esperto, estratégia para arrumar. Mas eu quero agradecer aqui o Denim para a Érica, líder, parceiro junto com amigos, presente de Deus. Salomão Catamires, abração, tem um carinho imenso. Ó, o Eduardo comentou aí que o Salomão tá muito feliz e deve ter vindo notícia boa por aí, hein? Salomão e Tamires. Ó, minha mãe tá online também. Viu? A minha sorte, sou um excelente genro. Viu? Sogra, te amo, sogra. Então, minha sogra também falou que eu sou um excelente genro, viu? Ô, Anderson, olha aqui rapidinho. Pessoal, Retiro 2021. Você não pode ficar de fora. Participa do nosso retiro. Procura o seu líder da sua congregação, ou com a Celeide no Tempo 7, tem o Denis no Brasil com a Érica, ou fala comigo, com a Thaís, mas, por favor, participa do retiro, tá bom? Galera, participe, não fique de fora, Deus abençoe ambos. Galera, Deus abençoe, foi muito bom. Muito bom. Ó, foi ótimo. Vamos namorar agora, gente. Amém, gente. Ó, ficar não pode, ficar não vai. Um último recado aqui, antes da gente sair. Só um último recado. O pastor Isaac mandou um abraço para todos vocês, para todos os jovens da Almates. Tá acompanhando a live. Ele falou assim, ó, ele sabe o quanto eu amo, o quanto eu apoio, o quanto a gente está junto, para sempre fazer dos retiros um retiro sempre melhor. Então receba um abraço aí do pastor de Cruzeiro, pastor Isaac. Tá bom, gente? Amém, pastor, Deus abençoe. Ó, não sai... Que ela quer namorar, gente. Gente, vamos namorar. Não saiam ainda não. Giovana, não. Calma aí, não sai ainda não. Eu só vou tirar vocês da tela, porque daqui a pouco eu volto para bater um papo com vocês, tá bom? Mas não sai ainda não. Tá. Agora um recado para todos vocês que nos acompanham nessa live. Eu vi que tem irmãos que estiveram aqui do início até agora, o final da live. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, que Deus te ilumine, que Deus prospere a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus celeiros. Que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre a sua família. E, queridos, feliz dia dos namorados a todos vocês, que vocês possam curtir esse final de noite com muitas bênçãos da parte de Deus. Obrigado por nos acompanhar. Um beijo e um abraço a todos vocês, a todos os jovens da Almates que estiveram aqui também acompanhando esta conversa, essa live, este bate-papo. Eu confesso,
Eu estou saindo daqui hoje com o meu coração alegre, satisfeito, porque eu não tenho dúvida. Deus hoje trouxe conselhos preciosos à vida de muita e muita gente. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e até, quarta-feira, não perca, viu? Quarta-feira vai ter uma live muito especial. Tá bom? Principalmente, ouça aqui, aos irmãos da terceira idade, ou, né, como dizem hoje, aos irmãos da melhor idade. Vai ser uma live excepcional, extraordinária, inédita, então, um tema, assim, super atual. Participem. Daqui a pouco nós vamos começar a divulgação, tá bom? Então acompanhem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero finalizar essa live orando por vocês, orando pela sua vida e também pela tua família. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está e ore juntamente conosco. Pai Santo, Pai Eterno, nós queremos, Senhor, te louvar. Que cada conselho, Senhor, que foi ministrado aqui nessa live, entre, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos. Que esses conselhos sejam pequenas sementes plantadas hoje em corações férteis, ó Pai. E que teu Santo Espírito venha regar cada uma dessas sementes, para que nós possamos amanhã ver e assistir essas sementes sendo multiplicadas, florescendo no coração de muitas famílias. E que os casamentos, Senhor, que acontecerem, Senhor, no amanhã, sejam todos para a honra e para a glória do teu nome. A todos os casais que acompanharam esta live, que eles sejam edificados pela tua palavra, que o amor reine, Senhor, trazendo paz, alegria, humor e felicidade na vida dos teus filhos. Continue abençoando, Pai, o pastor Abimael, a Thaís e toda a sua família, o Deninho, a Érica, o Salomão, a Tamires, a Giovana e também o Gabriel. Que todos eles sejam inundados pela presença do teu Santo Espírito. Abençoe também, Senhor, o Kiko e também a sua esposa, e que todos sejam recompensados pela alegria do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos em teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima live de quarta-feira. Fiquem com Deus. E até lá, nos perdoe se a sua pergunta não deu tempo aqui da gente citar, mas a culpa não é minha, a culpa é do pastor Abimael, porque ele fala demais mesmo. É assim mesmo, né, gente? A gente não fala. Ore por ele. Deus abençoe. Tchau. Vai abrir?